Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Se você me perguntasse qual o principal mandamento de todos os que a Escritura nos ensina, de tudo aquilo que a igreja deve fazer, vamos pensar até de toda a sua estrutura, de tudo aquilo que ela tem como organização institucional, de tudo. Qual é o principal? O que é mais importante? O que realmente devemos considerar como primazia, como algo que deve ir à frente de tudo aquilo que a igreja faz, como obediência à palavra de Deus? O que é o principal? Não sei se você já teve essa curiosidade, esse interesse em saber o que é mais importante dentre tudo. A resposta não poderia ser outra. A mesma resposta que o Senhor Jesus, em Mateus 22, deu aos fariseus. Quando nos diz o versículo 34, que um fariseu, sabendo que ele calara os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O que é o mais importante? Qual é o mandamento principal? O que vem à frente de todos os outros? Nos dias de Jesus, em todo o período entre Jesus e nós, em nossos dias e nos dias vindouros, enquanto Cristo não vier, e depois que Cristo voltar, qual é o principal mandamento? O que é mais importante dentre tudo? Jesus responde. Versículo 37, respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por isso nós vamos encontrar em todas as cartas uma referência ao amor. A este amor que tem uma relação, porque não é possível amar o próximo se não amar a Deus. Porque o amor ao próximo, ele também tem uma relação com este amor a Deus. É claro que pessoas podem fazer coisas boas ao próximo, mas o amor mesmo. Lembre-se que nós não estamos falando de sentimentos. Não estamos falando de um casal apaixonado, não estamos falando de pessoas que de repente estão sentindo algumas sensações que elas interpretam como amor. Estamos falando de virtude. A virtude amor que permanece, a virtude amor que é boa. Quando a Bíblia diz amar o próximo como a si mesmo, ela não está falando de sentir calafrios por ver uma pessoa chegando. Ela está falando de virtude. E esta virtude, ela é colocada em prática por uma série de outras virtudes. Como Paulo, inclusive, nos diz em 1 Coríntios, o amor é benigno, o amor é paciente. Duas virtudes que mostram o que é o amor. O amor é uma série de boas virtudes. Um conjunto de boas virtudes. O amor é a primeira, mais importante de todos os mandamentos. E nós vamos hoje para Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, onde Paulo vai exatamente falar sobre o amor. Em cada carta ele nos fala do amor, inclusive a carta de Coríntios, como nós mencionamos no capítulo 13. E nós falaremos ainda. E aqui em Romanos, o momento em que ele vai falar do amor, pelo menos um deles, importante momento, é exatamente o capítulo 12, versículo de 9 a 21.
Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Deus amado, nós louvamos o teu nome por tudo, pela tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Por meio dela, o Senhor transforma nossas vidas. Por meio dela, o Senhor muda o nosso comportamento, o nosso modo de falar e nos faz parecidos com Cristo. Por meio dela, o Senhor nos pastoreia. Por meio dela, o Senhor tira de nós o que te desagrada. Por meio dela, o Senhor nos dá paz e tira a ansiedade. Por meio dela, o Senhor traz segurança e nos faz olhar para as promessas. Por meio dela, o Senhor nos conduz pelo bom caminho. Por meio dela, nós temos um relacionamento contigo. Pedimos então, Senhor, que a tua palavra, que é o teu poder para a salvação, possa estar operando eficazmente nos corações, por meio do teu Santo Espírito que opera através da palavra, de forma que ela realmente fale a nós, de forma que assim possamos nos alegrar em ti, em ver que aquilo que nós não podemos mudar em nós mesmos, aquilo que nos sentimos incapazes de fazer, aquilo que é nossa fraqueza, nossa pequenez, nossas falhas, nossas limitações, possa ser, ó Deus, alcançado, possa ser alvo do operar poderoso e eficaz da tua palavra, operando pelo Espírito Santo do Senhor. E assim, seja glorificado só o teu nome entre o teu povo, para que a nossa glória seja somente Cristo, o Senhor Jesus. Receba a nossa oração, Deus. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Nós já vimos o início do capítulo 12, que começou uma série de aplicações sobre tudo aquilo que ele havia dito, o Evangelho. Inclusive a questão do amor, que nós veremos uma profunda relação com tudo o que foi dito. Porque tendo em vista que Paulo tanto está fazendo uma defesa do cristianismo, tão acusado nos seus dias, injustamente, de ser composto de arruaceiros que queriam tirar César do poder, também no propósito de fazer do cristianismo, ou de mostrar que o cristianismo não é antissemita, o amor cai bem. Ah, sim.
Em vez de os cristãos odiarem os judeus, porque os judeus estavam fazendo mal aos cristãos, muitos judaizantes estavam perseguindo Paulo, inclusive indo atrás mesmo, deixando Jerusalém e indo atrás de Paulo para tentar pegá-lo, de alguma forma, impedindo de continuar pregando o evangelho. E Paulo não quer que os cristãos sejam antissemitas, que odeiem os judeus, porque Deus, inclusive, usou aquele povo para a sua glória, e o cristianismo era uma sequência disso. Então, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo nos fala da necessidade de que o evangelho de Deus tenha implicações práticas na nossa vida. É isso que é a salvação. Essa salvação que Paulo pregou nesses 11 primeiros capítulos, mostrando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, se expressa de forma prática. Porque a conversão é a manifestação do poder de Deus na vida do pecador, o que significa tanto a justiça aplicada para livrá-lo da ira vindoura, quando o Senhor vier para julgar todas as pessoas do mundo, mas também numa nova vida, num novo caminhar, na ressurreição de Cristo, que é essa nova vida em Cristo Jesus, que Paulo expressa muito bem e repetidas vezes já fizemos alusão a este versículo, quando em Gálatas 2:20 Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E isso é conversão. Isso é conversão. É o poder de Deus operando pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, eficazmente nos corações, para trazer nova vida. Por isso, os primeiros 2 versículos, ele disse que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. A conversão não nos tira do mundo, mas a conversão nos transforma dentro deste mundo, de forma que o mundo que jaz no maligno agora terá dentro dele mais um pecador diferente. O operar de Deus para uma nova vida. Paulo diz, é assim que Deus quer ser adorado, por sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a partir do versículo 13, nós vimos que ele falou sobre a questão dos dons distribuídos dentro da igreja. Qual seria o local desse texto, qual o papel desse texto dentro do que Paulo está falando do capítulo 12? Porque Paulo começa a falar sobre o comportamento do cristão. Por que os dons entram logo de cara? Podemos dizer que os dons são mencionados, são tratados, o assunto é tratado logo no início, porque é exatamente por meio da vida de cada cristão, ativa, não passiva, mas ativa, edificando, fortalecendo, corrigindo, ensinando, confortando, admoestando e assim por diante, usando os seus dons dados por Deus, dados pelo Senhor, para a edificação da igreja, como ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, que Deus nos deu os dons para um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, a edificação do corpo de Cristo. Como em Efésios ele diz que os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons devem ser usados exatamente para que tudo aquilo que ele vai falar, a começar pelo amor, possa ser vivenciado na igreja. Irmãos,
O culto que Deus quer é o culto vivo, santo e agradável. Não apenas ritos mecânicos. Eles têm que ter vida. Eles têm que ter vida, caso contrário, não terá qualquer valor para Deus. E para que vocês ofereçam isso a Deus, com tudo que vai ser dito, com toda essa nova vida que começa com o amor, vocês devem se edificar, vocês devem se ajudar, vocês devem ser instrumento para a edificação mútua. Ou seja, todos devem estar focados no mesmo propósito, conduzir a igreja a viver para a glória de Deus, a começar pelo amor. Todos devem ter o mesmo propósito, de conduzir a igreja a viver para a glória de Deus no seu dia a dia, a começar pelo amor. Então, que no versículo 9, o apóstolo Paulo entra no primeiro ponto prático. E não poderia ser diferente, porque o Senhor disse que o amor é o primeiro grande mandamento. Antes então de entrar no texto, nós precisamos lembrar. Já dissemos recentemente, por sinal, mas caso você não tenha lembrança, é importante lembrarmos. A Escritura nos ensina 3 mandamentos do amor. Sim, 3. O primeiro mandamento do amor, do qual dependem os outros, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Quando o Senhor nos diz, por meio de Moisés: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o grande primeiro mandamento. Toda a nossa vida dedicada a Deus. Toda. Um amor verdadeiro, completo. Não apenas aquele sentimento, para que você não fique pensando assim: ah, pastor, tem momentos que eu não estou bem, eu não me sinto animado, motivado, minha vida não está muito bem, eu não me sinto bem. Eu não me sinto aquela coisa fervorosa no meu coração por Deus. Não é uma sensação, o amor não é uma sensação. O amor é uma virtude. Em momentos difíceis de desânimo, momentos em que você não se sente bem, você poderá continuar amando profundamente a Deus. Ainda que naquele momento outros sentimentos, outras sensações estejam tomando conta de você, sensações diferentes. Porque o amor, que é uma virtude, pode ser acompanhado de boas sensações, mas as sensações não são o amor. Então, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, significa que a sua vida será completamente, totalmente entregue a Deus. E observe que Ele é necessário para todos os outros, porque é por amor a Deus que você praticará o amor ao próximo, o amor ao irmão, como Jesus também ensinou. Caso contrário, o seu amor ao próximo será definido pelos seus próprios conceitos. Você dirá: o que é amar ao próximo? Se Deus não for a referência, se o amor a Deus, portanto, não for a referência, se não é aquilo que Deus ensina e exige de nós, como criaturas que devem ao Criador o amor com o qual você diz que estará amando as pessoas, será um amor que tem como referência os seus conceitos. E, obviamente, de tudo poderá se ver. É por isso que a sociedade fala de pecados e os justifica em nome do amor, como tem acontecido com o homossexualismo, por exemplo. Justificado em nome de um suposto amor, que, é claro, não pode ser, em hipótese alguma, porque Deus jamais ensinou isso, jamais aceitará isso. O segundo mandamento do amor, que Jesus citou, ele se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18.
Ele diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Percebe a relação com o primeiro? Olha, você vai amar o próximo como a si mesmo, porque eu estou dizendo. Porque eu sou o teu Senhor. Eu sou Deus de Israel. Então, cumpram o que eu estou dizendo. Amem o próximo como a si mesmo. Tanto que no início do capítulo 19, disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E quando ele começa a falar dos mandamentos, o amor é um deles, o amor ao próximo. Esses dois mandamentos foram citados por Jesus. Jesus disse em Mateus 22, como nós já lemos: deles depende toda a lei. Você pode praticar uma série de mandamentos de uma forma superficial, mas se você fere estes dois que resumem a lei, a sua religião é vã. Depende deles toda a lei. Porque a justiça tem uma relação com o amor. Lembre-se, é uma virtude, não é uma sensação. Quando o amor é transformado em sensação, as virtudes não têm qualquer relação com ela. Porque é uma mera sensação. Ai, como eu amo, e aquele sentimento de amor, que muitas vezes é a mera paixão, é apenas uma sensação do corpo. Mas quando nós vemos que o amor não é uma sensação, mas uma virtude, aí nós entendemos porque todas as demais virtudes têm uma relação de coerência, harmonia com o amor. Porque quem ama não é injusto. E quem disse isso, inclusive, foi o apóstolo Paulo, quando lá em 1 Coríntios ele fala do amor. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não é impaciente. Ele diz que o amor é paciente, versículo 4. O amor não é maligno, não é mau, não prejudica o outro, não tenta artimanhas para prejudicar alguém. O amor é benigno. O amor não procura se aproveitar das pessoas para se beneficiar nelas, porque o amor não procura os seus interesses. Observe então que em 1 Coríntios 13, o amor é uma virtude que tem uma plena harmonia com todas as outras virtudes. Ele, a partir do versículo 4, vamos ler, ele diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uma virtude. Todas as palavras do Senhor, todos os mandamentos do Senhor dependem desses dois. Olha quão importante é o amor. Já pensou na importância? O amor é muito importante. Nós pensamos na importância, tantas vezes, de questões não só secundárias, mas terciárias. Sério. Nós estamos vivendo um período de supervalorização de coisas secundárias e terciárias, quando as primárias são completamente negligenciadas. Jesus já havia dito isso. Claro que o princípio é válido para todas as gerações e também se aplica à nossa geração. Em Mateus 24, versículo de número 12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, não é de muitos, não é de bastante, não é de alguns, quase todos. Multiplica-se o pecado do homem, a maldade do homem, diminui o amor. Porque são opostos. O amor é bom, ele não é mau.
Ninguém em nome do amor faz maldade, ninguém em nome do amor mente, ninguém em nome do amor faz uma série de coisas ruins. Ninguém faz isso em nome do verdadeiro amor, porque o amor é uma virtude, não uma sensação. Então, este amor deve estar no meio da igreja. Mas o Senhor Jesus tornou o amor algo mais importante ainda no meio da igreja. E é o terceiro mandamento. Esse nós encontramos apenas no Novo Testamento. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz o seguinte: novo mandamento vos dou. E é novo mesmo. Não havia antes. Nunca fora dado este mandamento aqui. Jesus está inaugurando este mandamento que ele vai dizer agora. É novo mesmo. Por que é novo? Você verá. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas, pastor, ele já disse que a gente deveria amar o próximo. É a mesma coisa. Não é um mandamento novo, nada disso. Preste atenção. A referência deste novo mandamento não era amar o próximo como a si mesmo. Ele não está dizendo que assim como você se ama e comprou um celular novo, assim como você se ama e comprou um carro novo, assim como você se ama e vai para um bom restaurante, assim como você se ama e compra boas roupas, assim como você se ama e procura o que é bom, assim como você se ama e procura um lazer agradável, assim como você se ama e faz a casa mais agradável, aconchegante e bonita que pode, faça com os outros, abençoe os outros, cuide dos outros, ame os outros, assim como você faz com você. Não é isso, por mais elevado que já seja. Porque, na verdade, nem isso é feito. Nem mesmo amar o próximo como a si mesmo se ama, porque o amor de quase todos já se esfriou. O amor que Jesus está ordenando é mais profundo. E é novo, porque ele somente poderia ser dado quando Jesus viesse e entregasse a sua vida na cruz do Calvário. Ele disse que vocês devem amar uns aos outros como eu, Jesus, não você, eu, Jesus, vos amei. O mandamento tem como referência o amor de Cristo. O amor de Cristo que nós encontramos em Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, sendo apontado como um amor manifesto na cruz do Calvário, como nos diz o apóstolo Paulo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Um amor sacrificial e um amor incondicional. Sacrificial porque realmente Jesus nos amou morrendo em nosso lugar, sofrendo a ira do Todo-Poderoso em nosso lugar, para que não soframos a ira do Senhor no dia do juízo final. Amor incondicional, porque como diz Paulo, Deus mostrou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, quando ainda não conhecíamos o Senhor, quando éramos rebeldes, quando estávamos debaixo da ira divina, quando a situação da nossa vida era a mais miserável possível. Portanto, é incondicional. Deus não amou pessoas boas, como talvez você ache que seja. Deus amou pessoas más, pessoas ruins, pessoas rebeldes, pessoas de coração duro, pessoas, como nos diz o profeta Jeremias, de coração enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Foram essas pessoas que Deus amou. Então, quando Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vocês se amem, como eu, o Senhor,
amei vocês, a referência é a mais pura, perfeita que se poderia ter. A mais elevada que se poderia ter é amar como só Jesus mostrou esse amor. É claro que nesse momento você então vai me dizer assim, pastor, então temos um problema. Só Jesus fez o que fez. Só Jesus poderia ter feito o que fez. Só Ele poderia ter ido até a cruz, só Ele nunca pecou. Só Ele poderia ter mostrado tamanho amor. Portanto, como nós vamos cumprir este mandamento se só Ele pôde fazer isso? Aí onde está a obra do Senhor relacionada à nova vida. Quando o Senhor Jesus na cruz do Calvário fez por nós o que fez, Jesus nos identifica com Ele, para que o nosso velho homem morra com Ele na cruz. Mas quando Jesus ressuscita, a nossa identificação com Cristo, a nossa união com Cristo, nos faz ressuscitar com Ele. E isso é a nova vida que o Espírito que foi enviado por Cristo nos dá. Por isso, o que parecia ser impossível, e que você diz assim, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir amar como Jesus amou. Você acha que Jesus manda mandamentos incoerentes? É claro que não. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deixa ser provados além das nossas forças. Deus não é incoerente. O Senhor nos deu um mandamento para ser cumprido, não apenas para fingir que ele pode ser cumprido. Ele nos deu um mandamento para ser obedecido, para a glória dele, e não apenas para ficar de aparência, não apenas para nós falarmos quão bonito é o amor. Porque aquele que deu o mandamento que vocês devem se amar assim como eu vos amei, é o mesmo que deu o Espírito Santo para que com poder e graça capacitasse o seu povo a viver exatamente esse amor. Por isso, que Gálatas capítulo 5 nos diz que o fruto do Espírito é amor. O amor é um fruto do Espírito. E para então vivenciar este amor é preciso ter o Espírito. É por isso que aquele texto tão encantador de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47, nos mostra algo nunca visto na história de Israel. Um povo que era duro de coração, um povo que era exclusivista, um povo que era tantas vezes até odioso, um povo que apresentou tantos problemas em toda a sua história, vivenciando algo nunca visto e encantador, de tal maneira que se tornou um modelo para todas as gerações. Atos 2, 42 a 47 diz que eles perseveravam, os cristãos, os alcançados por Cristo, pela palavra do Senhor, e tocados pelo Espírito de Deus, que ali se manifestara em plenitude no meio da sua igreja, de um jeito nunca visto antes. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Olha o amor. Olha o amor. Eles estavam juntos, se ajudando, se edificando, se abençoando, se corrigindo, se edificando em tudo. E tinham tudo em comum. Olha o amor. O miserável e pobre sendo abençoado por aquele que tinha. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não é comunismo não, ó, fora essa ideia. Profunda ignorância associar isto aqui a um suposto comunismo. Eles não faziam isso debaixo da opressão de um governo que obriga as pessoas a ter tudo igual.
Eles faziam isso porque o Espírito de Deus enchia eles de amor. Eles não eram obrigados a ter tudo igual. Eles tinham o que tinham, mas eles tinham prazer em dar do que tinham para abençoar o outro. Não era uma política infeliz, opressora. Era um verdadeiro amor, operado pelo Espírito de Deus no coração deles. De tal modo, eles não eram obrigados, que quando chega em Atos 5, no texto que fala de Ananias e Safira, que venderam uma terra e então levaram um valor para depositar aos pés dos apóstolos, diz que eles entre si planejaram mentir e dizer que venderam por um valor inferior ao que realmente venderam. E quando eles se achegam para depositar o valor diante dos apóstolos, e o apóstolo Pedro chega para eles e diz o seguinte, versículo 4: conservando, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Era teu terreno, quem foi que te obrigou a vender? Ô Ananias, algum apóstolo te obrigou a vender o seu terreno? Não. Algum apóstolo obrigou você a dar o valor do terreno para a igreja? Não. Então, qual a necessidade de você mentir que vendeu por um valor inferior ao que realmente você vendeu? Não é comunismo, não há opressão, não há, de forma alguma, uma obrigação de ter tudo igual. Cada um tenha o que Deus tem dado. Mas o amor, o verdadeiro amor que opera nos corações, por causa do Espírito Santo, fazia com que eles tivessem o prazer de usar de tudo que Deus estava dando para abençoar os irmãos. De forma que eles não deixavam ninguém ter necessidade. Amor. Um texto admirável. Porque o amor adorna todo o ambiente. O amor está presente sem ser mencionado uma só vez. Você não precisa dizer uma vez só que há amor aqui. Não há uma só citação da palavra amor. Mas ele está tão claro, tão evidente, como a atmosfera que está adornando as relações dos cristãos daquele período, daquele momento, que é impossível você olhar para o texto e não perceber quão grande era o amor deles. O amor de Cristo estava no meio deles, porque o Espírito Santo havia operado verdadeiramente no coração deles. Porque o amor é fruto do Espírito. Por isso que Paulo, todas as cartas, fala do amor. Em alguma medida, ele fala do amor. Porque ele manifesta, como fruto do Espírito, uma presença real do Espírito Santo. Você é um cristão de verdade? Você se converteu ao Senhor Jesus de verdade? Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus de verdade? Você entendeu o Evangelho da graça de Deus de verdade? Você está aqui não por causa de amigos, ou por causa de um prédio, ou por causa de uma denominação, uma instituição, ou seja lá qual for a outra razão, mas por causa de Cristo, por ter ouvido o Evangelho, ter entrado em seu coração como uma espada de dois gumes, cortando, dilacerando sua alma, mostrando sua miséria e chamando-a à graça de verdade. Se você é um cristão de verdade, então o Espírito de Deus opera em você também. E se o Espírito de Deus opera em você, o amor deve estar presente. Ele tem que estar presente. Caso contrário,
onde estará o fruto do Espírito? Onde estará o fruto da presença do Espírito Santo na sua vida? E este mandamento, o amor, resume toda a Escritura Sagrada. Se você discutir sobre todos os assuntos da Escritura, mas negligenciar o amor, não terá valido de nada. Porque o amor é a manifestação do poder de Deus na vida do pecador. E não apenas um conceito, mas a manifestação real do poder de Deus na vida do pecador. E é então que Paulo fala do amor, aqui em Romanos. Já falou em tantos outros textos. Mas aos Romanos ele diz sobre o amor da seguinte forma: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Irmãos, amor de verdade. Não é está tudo bem aparentemente. Estamos todos bem? Estamos todos bem. Está tudo caminhando? Está tudo caminhando. Mas a verdade é que o coração não está bem. Há sentimentos estranhos, sensações estranhas, há olhar estranho, há um diálogo estranho. As coisas não estão verdadeiramente bem. Se trata bem na frente, se fala mal por trás, se mostra que está tudo bem na frente, mas a relação não está realmente bem, de tal modo que ninguém entende o que está acontecendo. Paulo diz assim, olha, é amor de verdade. Você acha que Deus nos ama desse jeito, de uma forma hipócrita? Que Deus diz assim na nossa frente, eu amo vocês, e olha a prova do amor em Cristo Jesus, e depois está tentando nos destruir, falando mal, prejudicando a gente, fingindo que está tudo bem, quando tudo não está bem. Não, o amor de Deus é uma virtude, portanto ele é verdadeiro. É um amor real, que se manifesta na cruz do Calvário, verdadeiramente. Por isso Paulo diz, o amor sem hipocrisia, amor mesmo. Irmãos, não é fingir que está tudo bem. Amar não é sorrir para as pessoas, para que elas tenham a impressão que você está bem. O amar é verdadeiro. O amor, como nós falamos, é uma virtude. E uma vez que o amor é uma virtude, ele tem que estar em harmonia com as outras virtudes. Deus é santo, porque todas as virtudes em Deus são harmônicas, todas. Deus se ira de forma justa e ama. E as duas coisas funcionam perfeitamente. Ele é completamente santo. Não há desarmonia, não há incoerência, não há um atropelando o outro. Em nome de um, ele atropelou o outro. Em nome de um, ele deixou de praticar o outro. Tudo funciona perfeitamente. Tudo funciona perfeitamente. E ele quer que nós sejamos como ele é. Portanto, o amor ele é verdadeiro. E nós já falamos, inclusive, em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala que o amor regozija-se com a verdade. Por isso Paulo diz, olha, irmãos, não é para que a igreja viva como uma comunidade que é bonitinha, que as pessoas entrem e dizem assim, puxa, que povo legal, e o povo que sorri para todo mundo, o povo que chega e recebe de braços abertos, que povo agradável, que, olha, tem até um lanchinho ali, ó, vamos até ter um lanchinho, que coisa gostosa, eu gostei daquela igreja, eu vou para lá, eu gostei que o povo é tão receptivo. Isso não é necessariamente amor. O amor é verdadeiro. E é possível pessoas se encontrarem não com um sorriso no rosto, mas com tristeza, com sensações diferentes, porque é a verdade do momento. Momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de problema, momentos de aflição. Eu não preciso sorrir para dizer que eu amo. Eu só preciso ser verdadeiro e amar como Deus quer que eu ame. O amor tem que ser sem hipocrisia, porque o amor tem que ser verdadeiro. Caso contrário, não pode ser um verdadeiro amor. Então Paulo diz, amem de verdade. Está com algum problema? Diga. Nós temos um problema seríssimo na sociedade, sério mesmo, sério.
A sociedade, de tal modo, está construindo seus fundamentos na mentira, que é o relativismo, que a sociedade está há um tempo já significativo vivenciando, que as pessoas já não conseguem lidar com a verdade, de modo algum. Se você falar sobre a verdade, as pessoas automaticamente se sentem ofendidas. Isso é profundamente problemático. Então, a gente percebe que a melhor forma de a gente estar sempre bem com as pessoas é sempre mostrando que está bem. Sorrindo, ignorando os problemas. Você pode estar cheio de problemas, você pode estar cheio de tribulações, você pode estar cheio de angústia, você pode estar cheio de coisas ruins que aconteceram ou estão acontecendo na sua vida. Mas para você manter bem as suas relações, para você preservá-las, você tem aquela sensação de uma necessidade de fingir que está tudo bem. E está tudo bem, e sorri, brinca e ri, e passa aquele momento junto com as pessoas de forma aparentemente agradável. Mas a sua vida está destruída, há uma série de problemas, só que você sabe que as pessoas não querem saber dos seus problemas, elas não querem te ajudar. A verdade é que não há um amor mesmo, há uma hipocrisia. Tudo que importa é que o momento seja bom para todos. Isso não é amor, isso é hipocrisia. Porque o verdadeiro amor lida com todas as dificuldades do homem. Todas. Por isso Paulo vai dizer, em linhas mais na frente, ele diz assim, Romanos mesmo, capítulo 12, ele diz, versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O amor, ele é verdadeiro. Ele não é um momento de bem-estar, é uma virtude pura, é uma virtude divina. Então, detestai o mal e apeguem-se ao bem. Não queiram esse tipo de amor hipócrita, esse fingimento tão comum nos ambientes, principalmente de caráter político. Tão comum. Políticos se detonam, passam todo o período das eleições, um acabando com o outro. Chega no momento das eleições, um perdeu, e aí eles precisam fazer aquelas uniões de partidos, se coligar, e aí para defender os seus interesses, e aí eles abraçam, e um está do lado do outro. Isso é amor? Não, isso é hipocrisia. A hipocrisia anda muito bem com a política, infelizmente, em todas as esferas. O amor é para ser puro, verdadeiro. Detestem o mal. Detestem essa aparência de amor que é fingido, que é mentira, que não vem de Deus. Isso não é o amor de Deus. Nunca Deus nos amou hipocritamente. O amor de Deus é verdadeiro. Então se apeguem ao amor verdadeiro. É para amar mesmo. Como? Continua Paulo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor que está pronto para ser uma bênção, para tratar bem. Tratar bem não é negligenciar a necessidade, inclusive, da própria exortação. Veja o versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, o amor, ele é cordial, mas ele é zeloso. Um amor em que as pessoas se abençoam, são ternas, se cuidam com ternura, mas é zeloso, ele livra do mal, ele protege. É como o amor de um pai para com um filho. Quando o amor de um pai para com um filho é um verdadeiro amor, aquele pai amará o seu filho no dia a dia com palavras doces que conduzirão à alegria do coração, mostrando a ternura de seu amor. Mas no momento da disciplina em que o filho desobedeceu, errou, não apenas quando ele vacilou sem querer, mas quando ele realmente mostrou o seu pecado do coração, os pais precisarão disciplinar, precisarão exortar, precisarão dar palmada no bumbum, como uma expressão de um amor, de um verdadeiro amor. É o que nos diz Hebreus, capítulo 12,
sobre o amor disciplinador. Ele nos diz no versículo de número 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? É por amor que nós somos corrigidos. Porque a correção, a disciplina nos conduz para o bom caminho. Mas o abandono, a negligência com a disciplina, abandona a pessoa para seguir o próprio coração. E diz a Escritura que o coração é corrupto, mais corrupto que todas as coisas. O amor, ele disciplina. Portanto, o amor lida com tudo o que é necessário. O amor que é cordial, mas é zeloso. E deve ser fervoroso no zelo por amor a Deus, servindo ao Senhor. Na exortação, na correção, no zelo, inclusive defendendo, livrando do mal. Uma das coisas que tem estado ausente no meio da igreja de nossos dias é que as pessoas não se livram do mal. Não, elas metem o pau, elas esculhambam, elas tentam até prejudicar, mas elas não livram do mal. Quantas vezes você viu um irmão chegar para o outro e dizer: meu irmão, esse caminho não, eu vou te ajudar. Meu irmão, por aqui não, eu vou te ajudar, eu vou livrar você deste mal. As pessoas não se livram do mal, as pessoas não se protegem. Quando a igreja tem como uma das grandes bênçãos exatamente um poder livrar o outro do mal. Eclesiastes, quando nos fala sobre a vantagem de serem dois, ele diz assim, a partir do versículo 9, Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Um ajuda o outro, e aí o trabalho progride muito melhor, prospera muito mais. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Um levanta o outro. Eu te ajudo, meu irmão. Vamos erguer. Quantas pessoas em nossos dias erguem as outras para que elas andem no caminho do Senhor? Temos apenas espectadores que parece que ficam observando, até ver, caiu. Talvez tenhamos nos acostumados com as piadas sem graça das redes sociais, essa Babel que é a rede social, que tem alimentado o ego orgulhoso de pecadores que querem apenas fama e glória e poder. E nessa Babel que se tornaram as redes sociais, há muitas piadas sem graças. Nós rimos da desgraça alheia, acidentes às vezes sérios, que a gente nem sabe se houve morte. Pessoas que certa vez vi o início de um vídeo, e eu obviamente cortei ali mesmo, em que uma pessoa recebe uma pedrada, que com certeza um dano sério aconteceu, porque a pedra era grande e foi na cabeça. E as pessoas riem disso. Se tornou um motivo de piada. As pessoas estão frias. Cadê o amor? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. A maldade, a gente ri da desgraça alheia. As piadas das redes sociais são a desgraça alheia. Por isso que quando, no âmbito da igreja, nós lidamos com os defeitos, falhas e fraquezas dos irmãos, nós não somos aqueles que levantam os que caem, mas os que ficam olhando, quem sabe até para rir, por causa da falta do amor. Mas é exatamente o contrário que era para ser. Era o contrário, mas ninguém faz nada pela dureza do coração. Ele diz ainda, versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Era para se ajudar. O amor é para ser zeloso. Imagine uma criança dizendo para outra criança, mentir não, mentir é errado. Imagine uma criança dizendo para outra, ser egoísta não, ser egoísta é errado.
Imagina uma criança dizendo para a outra, fazer malcriação, não, malcriação é errado. Se ajudando, um ajudando o outro a andar pelo caminho. Estando ao lado, porque aprendeu dentro da igreja que o amor é verdadeiro, sem hipocrisia. Estando dispostas a se ajudar a andar com o Senhor. E não apenas assistir à miséria alheia para depois estar comentando, como tão comumente se faz. Viu como que aquela criança é mal educada? Em que você ajudou? Certo, está certo, aquela criança está precisando de ajuda. Os pais talvez não estejam conseguindo educar aquela criança. Ela apresenta uma série de defeitos que podem ser corrigidos, mas me diga, quantas vezes você foi até os pais e disse assim, eu queria ajudar vocês. Eu queria ajudar vocês a educar os filhos. Eu queria ajudar vocês a controlar a malcriação, ensinar os filhos o caminho do Senhor, a saber se comportar no culto e assim por diante. Quantas vezes você já disse isso para um pai, uma mãe, que você viu que não tem controle de seus filhos? Quantas vezes? Mas comentar, provavelmente você comentou, nem que tenha sido no fórum íntimo de seu lar. Cadê o amor? É um amor sem zelo. Isso não é amor. Paulo diz que o amai-vos cordialmente, mas diz também amai-vos com zelo. Com zelo, fervorosamente, servindo ao Senhor. Porque quando livramos as pessoas do pecado, quando livramos as pessoas do mal, quando ajudamos elas, em seja lá o que for, não importa, casamento, relação com os filhos, relação com os irmãos da igreja, serviço na obra do Senhor, seja lá o que for, leitura da Bíblia, oração, participação na vida comum da igreja, seja lá o que for, quando nós ajudamos, nós estamos servindo a Deus, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos dizendo para essas pessoas que a vida que glorifica a Deus não é aquela, é uma melhor, ensinada pelo Senhor. Quantas vezes você já fez isso? Sabe por quê? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriou. Somos apenas observadores dos pecados alheios e não servos uns dos outros em amor. Servos uns dos outros em amor. O amor que abençoa, defenda. Jovens, adolescentes, deveriam ser uma bênção para os outros. Deveriam conversar sobre suas vidas e ajudar. E ajudar. Na luta contra pecados, na luta contra o coração, no propósito de ter uma vida devocional, motivar, fortalecer para andar com o Senhor com firmeza, deveriam se ajudar. Isso é amor, o resto é só carnaval. As relações adornadas pelo amor têm fruto de verdade, de verdade. Versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Observe que, à primeira vista, parece que Paulo está dando uma série de conselhos diversos, mas não é. O começo e o fim do texto é o amor. Ele começa dizendo, o amor seja sem hipocrisia. O fim do texto fala sobre não vencer o mal com o mal, mas com o bem. E tudo dentro do contexto do amor. Portanto, tudo que Paulo está falando aqui tem uma relação com o amor. O amor zeloso, o amor dedicado, o amor fervoroso. O amor que se alegra na esperança. Como diz, o amor que é uma virtude que anda junto com outras virtudes. Paulo quer mostrar isso. Não há uma divisão de virtudes que são praticadas individualmente. As virtudes estão sempre em contato. Elas estão sempre em harmonia e estão sempre ligadas, de tal modo que quem ama é misericordioso, é bondoso, é benigno, é fervoroso no zelo, no cuidado, se alegra com a esperança no Senhor Jesus, é firme na tribulação. O amor, ele está sempre se comunicando com as outras virtudes, sempre. Por isso é tão comum Paulo citar 3 termos
nas suas cartas o amor, a fé e a esperança, juntos, juntos. De modo que o amor esteja presente nos momentos bons e ruins da vida. Esteja presente para ajudar a igreja, os irmãos, a não desistirem. Pessoas que querem desistir, mas são motivadas pelo amor para continuarem olhando para o Senhor. Pessoas que estão se desviando, mas são trazidas de volta, corrigidas. Como disse, não é trazer pelo cafezinho, não. Olha, vamos ter um cafezinho na igreja, vamos lá para a igreja. Isso não é evangelização, não é discipulado, isso não é coisa nenhuma. Atrair as pessoas para Cristo é ensinar Cristo para elas. É dizer, meu irmão, eu estou vendo que você está se desviando. Eu estou vendo que você está indo para o caminho errado. Eu estou vendo que você não está bem. E eu quero falar sobre Cristo e começar a falar de Cristo para que aquela pessoa que está sem esperança possa ter esperança. Para que aquela pessoa atribulada possa revigorar-se no ânimo em Cristo Jesus e olhar para o Senhor e perseverar em Cristo Jesus. É pregar em amor. Isso é pregar em amor. Pregar em amor não é falar mansinho sempre, a pessoa aprontando, e você diz assim, mas meu irmão, não, está certo, tudo bem, isso não é amor, porque caso contrário, Jesus Cristo não teria amado. Jesus pegou o chicote e desceu o chicote em todo mundo no templo. Jesus chegou para os judeus que queriam apenas a comida e desprezavam a palavra de Deus e disse, vão embora. Mas aqueles que realmente queriam a Cristo disseram, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O amor se expressa de muitas formas, a depender das necessidades, porque é uma virtude riquíssima, inclusive na disciplina. Versículo 13, ele diz, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Afinal das contas, como é que podemos amar e ver que as pessoas têm necessidades e não correspondemos a nada? Por isso que sempre estamos perguntando, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Não apenas no sentido que preciso de uma leitura da Bíblia, de uma oração, é claro que a olhar para a eternidade estará sempre em primeiro lugar. Afinal das contas, a igreja não é uma assistência social. O propósito, a missão da igreja não é ficar dando assistência social para as pessoas. Senão a gente não teria uma igreja, teria um hospital. Senão a gente não teria uma igreja, nós teríamos uma ONG. A igreja não é uma ONG de assistência social. Todavia, não tem como você vivenciar a verdade sem praticar a verdade em amor, estando disposto a servir os que verdadeiramente precisam, inclusive nas suas necessidades sociais. Alguém que precisa de pão e dar de comer. Alguém que precisa de água e dar de beber. Alguém que precisa de abrigo e então estender a casa para que ela possa ser abrigada. Um amor na prática. Observe que Paulo não está conceituando, tentando fazer com que a gente entenda o que é o amor de uma forma conceitual. A Escritura nunca caminhou por esse viés. Todas as vezes que Deus revela tanto a si mesmo quanto as suas obras, todas as vezes que a Escritura revela a sua vontade para nós, ela revela de forma muito prática. Faça assim, é isso que eu quero, faça desse jeito. Amar, ame, como é que eu amo? Ele mostra como é que faz. Sempre mostrando como se faz. É muito prático. Paulo está ensinando os irmãos de Roma, os romanos, como amar, como fruto de uma nova vida, do Evangelho. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Lembre-se que os judeus estavam perseguindo, observam? Olha a relação do problema judaico com a igreja. Os judeus e gentios também estavam perseguindo a igreja já naqueles dias. E ele diz, não amaldiçoem. Não amaldiçoem. Abençoem. Quando eles precisarem de vocês, vão lá.
Ajudem. E aí eu vou pular um pouquinho para poder relacionar os textos. Versículo 17 ele diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Lembra de Paulo? Paulo perseguia a igreja. Inclusive, então, ele tem experiência real sobre o assunto. Ele perseguiu, concordou com a morte de Estevão, entrava nas casas dos cristãos para tirá-los de lá e prendê-los. Paulo tocou o terror. As pessoas tiveram medo, os cristãos tiveram medo. O Ananias, quando Deus disse para que ele fosse lá, onde Paulo estava, lá em Damasco, ele ficou com medo. Mas, Senhor, ele está vindo aqui para prender a gente. Eu vou fazer o que lá? Mas Deus tranquiliza o coração de Ananias, dizendo assim: não, vá porque eu já estou fazendo a obra em Paulo. Algo novo aconteceu em Paulo. E ele vai. Aquele que concordou com a morte de cristãos agora tem a destra de Ananias estendida para ele ser recebido. Aquele que concordou com a morte de Estevão agora está sendo curado da cegueira, porque ele estava cego por ocasião do encontro com o Senhor. Ele recebeu bondade. Ananias não tornou mal por mal. Ananias não foi a Paulo e disse assim: seu miserável, agora você vai ver o que é bom para a saúde. Ananias foi lá e, em nome de Jesus Cristo, curou Paulo. Exatamente o que Paulo diz para a gente fazer: não torneis a ninguém mal por mal. Os homens podem fazer todo tipo de mal contra nós. A única coisa que nós vamos fazer é, então, permanecer firmes na fé no Senhor Jesus. Não vamos retrucar. Se fosse para retrucar, Jesus teria feito. Mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, foi à cruz do Calvário e ensinou a gente a fazer a mesma coisa. E a prova de que os cristãos entenderam que o que Jesus fez indo para a cruz é o mesmo que nós devemos fazer, é que os cristãos do primeiro, segundo, terceiro, quarto século foram também mortos, martirizados, entregues, sem fazer guerra em Roma. Os verdadeiros cristãos, ou eles fugiam, ninguém é obrigado a se entregar para morrer de graça, eles fugiam, ou quando eles entendiam que Deus queria que eles morressem pelo Evangelho, por Cristo, eles simplesmente deixavam. Eles não iam à guerra, eles faziam confusão, eles não se defendiam, eles simplesmente fugiam ou se entregavam, como ovelhas mudas perante os seus tosqueadores. Eles simplesmente se entregavam. E Paulo está dizendo: não torne a ninguém mal por mal. Não torne. Entregue nas mãos do Senhor. E aí ele diz: se possível, quanto depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Estão me fazendo mal. Não se vingue. Mas deixe nas mãos de Deus. Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes o que está acontecendo. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Observe que Deus não nos autorizou a nós nos vingarmos em hipótese alguma quando somos maltratados. Poderíamos chamar aqui de uma legítima defesa. Deus diz assim: não se vingue. Vieram te fazer mal, não se vingue. Estão te prejudicando, não se vingue. Simplesmente entregue nas mãos de Deus e deixe que Deus irá vingar você. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Em outras palavras, categoricamente Deus proibiu: você não tem o direito de vingar-se por causa dos males que estão fazendo. Eu é que sou o vingador. Então entregue nas minhas mãos, porque eu sei a medida, eu sei o momento, eu sei a forma, eu sei quando eu devo fazer. Então, entregue ao Senhor. E eu faço o que, Senhor, com todo o mal que fazem contra mim? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. As bênçãos de Deus, o agrado de Deus, o favor de Deus, que vê
que você está repetindo o que Jesus fez, está imitando. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Está imitando Jesus, que na cruz do Calvário olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por isso, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É amor. Não são sensações, calafrios, é uma virtude que está sempre em harmonia com todas as outras virtudes. E se você tem dúvida de como realmente se ama, olha para Cristo. Leia o Evangelho. Veja em todos os momentos o amor de Cristo, quer na brandura ou quer na dureza. Porque sim, Jesus tantas vezes exortou duramente os seus próprios discípulos, como Pedro. Porque o amor está sempre em harmonia com todas as virtudes. Portanto, meus amados, amai-vos uns aos outros. Isso é um resultado de uma verdadeira conversão. Se você entendeu todo o evangelho exposto por Paulo, de Romanos capítulo 1 a 11, e o Espírito de Deus operou na tua vida, no momento que você ouviu todo o evangelho, como exposto por Paulo em Romanos de 1 a 11, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Deus quer um culto agora daquele que foi convertido. E este culto se manifesta por meio do viver. E do viver em amor. Porque o amor, primeiro, segundo e terceiro mandamento, resume toda a lei, toda a palavra de Deus, para que o nosso culto a Deus seja agradável, seja racional, seja a expressão do agir verdadeiro, eficaz da palavra e do Espírito que operam no coração do pecador. Então, você precisa se preocupar com isso. Talvez você esteja se preocupando com tantas coisas, com prédio, com assuntos secundários da própria teologia, inclusive, com a administração de uma instituição político-religiosa e tantas outras coisas. Talvez você esteja tão preocupado com coisas que são secundárias ou até terciárias, e tendo diante de seus olhos algo primário, que o próprio Senhor da Glória disse: este é o primeiro e grande mandamento. Este outro é o segundo grande mandamento. E destes dois, toda a lei é resumida. Então, dê mais prioridade a este assunto. E amai-vos como Cristo nos amou, para que Deus seja glorificado na vida da igreja, na vida de amor.